Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Conte que hoje é segunda-feira, hoje é 18, né? Provo. Tivemos o complemento de mais uma rodada, 24ª da temporada 2017 do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro venceu ontem à noite o Bahia 1-0, Flamengo venceu o Sport 2-0, o Grêmio perdeu para Chapecoense 1-0, Corinthians venceu o Vasco, jogo que eu transmiti no aplicativo da Rádio Futebol. O Atlético do Paraná venceu o Fluminense 3-1, São Paulo venceu o Vitória em Salvador 2-1, o Avaí empatou com o Atlético Mineiro 1-1, a Ponte foi goleada pelo Atlético de Goiás 3-1, Botafogo venceu o Santos 2-0. E hoje, Palmeiras e Curitiba jogam às 8 da noite, jogo que também vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do seu celular. Caminhada em nome da Água Ibirá, mineral e alcalina, pH acima de 10. O assunto de hoje, eu vi um texto e achei sensacional. A gente critica, faz piada às vezes dos portugueses. É um povo muito inteligente, viu? Portugal é um país muito equilibrado, é muito mais equilibrado da média e maior do que a gente imagina e pensa. A verdade é que o mundo seria melhor se fosse um pouquinho mais parecido com Portugal. Eu vou explicar em poucas palavras. Dentre as coisas que mais detesto, duas pode-se destacar: ingratidão e pessimismo. Eu sou incuravelmente grato e otimista, comemorando de uma certa forma a minha vida atual e profissional aqui em Sorocaba. Eu li esse texto que veio de Portugal, reconhecendo as coisas. Portugal é perfeito? Não, não é perfeito. Nenhum lugar eu acho que é perfeito. Nem portugueses, brasileiros, alemães. Acho que ninguém é perfeito, né? Mas para olharmos defeitos e pontos negativos, basta abrir qualquer jornal ou página da internet, programas de jornalismo. Mas acredito que Portugal tem certas características nas quais o mundo inteirinho deveria se inspirar. Começo de conversa. O mundo deveria aprender a cozinhar como os portugueses. Os franceses aprenderiam que aqueles pratos com porções minúsculas não alegram ninguém, né? Alemães descobrindo outros acompanhamentos, além da batata. Os ingleses aprenderam tudo do zero. Bacalhau e pastel de nata. É de nata. Estamos falando muito mais. Arroz de pato, arroz de polvo, alheira, né? Peixe fresco, grelhado, amêndoas, plumas de coco preto, grelos salteados, é isso, né? Arroz de tomate, baba de camelo, arroz doce, bolo de bolacha, ovos moles. Mais que isso, viu? O mundo deveria aprender a se relacionar com a terra, como os portugueses se relacionam. Há um exemplo, ó. Eles conhecem a época da cereja, das castanhas. Pequeno território permite que os portugueses conheçam melhor o trajeto dos alimentos até sua mesa, diferente do que ocorre, por exemplo, que ocorre aqui com a gente. O mundo deveria saber ligar a terra à família e a história aos portugueses. A história da quinta do avô, origens transmontanas da família, as receitas típicas da aldeia onde nasceu a avó. O mundo não deveria deixar o passado escoar tão rapidamente entre os dedos, né? E se alguns dizem que Portugal vive no passado, eu tenho certeza que isso é o que faz ter raízes tão profundas e fortes. O mundo deveria ter o balanço entre a rigidez e o afeto, que tem os portugueses. De nada adianta a simpatia, o carisma do brasileiro se eles não impedem de agir com seriedade, firmeza, que determinamos assuntos de origem. Na política, por exemplo, muitas pessoas criticando, por exemplo, o deputado Jair Bolsonaro, que defende ideias piores que o Donald Trump, emergiu como piada e hoje se fortalece como um descuido do nosso cenário político. Nem Bolsonaro, nem Trump passariam por Portugal. Os portugueses de direita ou de esquerda não aguentam esse tipo de figura e nem permite que floresçam. Ao mesmo tempo, de nada adianta o rigor japonês, que acaba com suicídios, né? A frieza nórdica que resulta a ausência dos vínculos.
Os portugueses são dos poucos povos que sabem dosar rigidez e afeto, acidez e doçura, buscando sempre a medida certa de cada elemento, ainda que de forma inconsciente. Todo país do mundo deveria ter a data de 25 de abril para celebrar. Se o Brasil teve definido uma data celebrada para o fim da ditadura, não observássemos com tanta dor a fragilidade de nossa democracia. Todo país deveria fixar o que é passado e o que é futuro, através de datas como essa. Todo idioma deveria carregar o afeto nas palavras corriqueiras, como o português de Portugal carrega. Eu gosto de ver que as pessoas são de miúdas. Você é de miúda? Gosto de ver os meninos brincando e os pais chamando carinhosamente de putos. Gosto do uso constante e diminutivo de ouvir magoeite quando alguém pisa no pé. Magoeite. Gosto do uso das palavras de forma doce. O mundo deveria aprender a ter modéstia como os portugueses. Embora os portugueses devem sim ter mais orgulho do país que costumam ter, Portugal usa suas melhores características para aproximar as pessoas, não para afastá-las. É o que a gente faz aqui no Brasil, né? Esse texto eu achei é de uma pessoa que mora há 2 anos em Portugal e em tão pouco tempo captou a sensibilidade e o primor, o sentido de ser português e de ter na alma algo português. Sentir a alma portuguesa, né? Acho que é isso. Boa semana para você, boa segunda. Precisar, você sabe, estou diariamente caminhando aqui no Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Souza. E hoje o Palmeiras em campo, completando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou transmitir o Palmeiras a partir de 8 da noite, um pouquinho antes, a abertura da jornada, e você vai mandando o seu palpite, viu? Vai ser muito legal ter você comigo aqui no aplicativo da Rádio Futebol. E agora, vou ter até um print da tela aqui para você ver, ó. 8h40, 19 graus aqui em Sorocaba, hoje 18, palpite pro jogo Palmeiras, que começaram à meia-noite, ó. Já estamos 54.391. Manda o seu, vou aguardar o seu palpite para a gente validar aí a sua ideia do que rola no jogo do Palmeiras hoje à noite. Tá bom? Um abraço, se cuide. Eu vou continuar com a minha Ibirá aqui.